Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, estaremos preparando a reunião Vida e Ministério Cristão. É a nossa reunião quase que completa da semana. Então, fique até o final do vídeo que eu tenho certeza que você será beneficiado. Vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos, é um prazer imenso ter vocês aqui para semanalmente prepararmos as nossas partes e também preparar a nossa reunião. Lembrando a todos, se você é novo aqui no canal, já se inscreva, ative o sino para que você possa receber as notificações e deixe o seu like, para que assim possamos encontrar mais pessoas merecedoras que querem ouvir a palavra de Deus. E temos também a opção Seja Membro, ok? Então vamos iniciar nossa reunião Vida e Ministério Cristão com a parte de Tesouros da Palavra de Deus. Na semana passada eu não consegui fazer, a semana ficou curta, mas os irmãos cobraram muito. Sempre que possível eu vou fazer, é porque realmente na semana passada não deu tempo. Mas hoje, graças a Deus, com a ajuda do Espírito Santo, vamos aqui juntos preparar essa parte tão importante também de nossas reuniões, que além de ajudar aqueles a quem ouve, também ajuda os irmãos que preparam elas em suas congregações, certo? Então, vamos lá. Cuidado com a desinformação. Você já ouviu aquela frase muito antiga? Me digas com quem andas e eu te direi quem tu és. Na verdade, podemos dizer que era exatamente isso que Jó ele precisava fazer com ele faz. Ele faz, embora ele se demonstrasse ser um bom amigo de Jó, na verdade suas palavras foram exatamente ao contrário. Em vez de fortalecer a sua fé, a sua determinação de continuar servindo a Deus, podemos dizer que na leitura, ao ler, a gente consegue perceber que não foi bem assim. Ele faz, embora aparentemente ele fosse o mais velho e o mais experiente, podemos dizer que a sua fala ela não foi a melhor, mas pelo contrário, podemos dizer que Jó deva ter ficado mais desanimado quando a gente consegue fazer a leitura do capítulo 4. Mas na verdade, por que ele faz, ao invés de fortalecer a determinação de Jó de continuar fazendo a vontade de Jeová, ele conseguiu, por assim dizer, destruir um pouquinho mais aquilo que Jó tinha. Na verdade, a fala de Elifaz estava sendo transmitida não por Jeová, mas veja por quem. Observe o versículo 4, versículo 14 ao 16. Um terrível tremor tomou conta de mim, enchendo de pavor todos os meus ossos. Um espírito passou pelo meu rosto, os pelos do meu corpo ficaram arrepiados. Então ele parou, mas não reconheci seu aspecto. Havia um vulto diante dos meus olhos. Houve um silêncio. Então ouvi uma voz. Bem, com certeza não foi a voz de Jeová. Porque, na verdade, a fala, a escrita aqui do capítulo 4 mostra que realmente ele foi influenciado por um espírito iníquo, uma criatura perversa. Então isso a gente consegue entender por que os seus comentários refletiam um modo ímpio de pensar e até mesmo um modo impiedoso, pois ele estava sendo influenciado diretamente pelos demônios. E ao fazer isso, a fala dele foi muito mal aplicada. Em vez de encorajar, incentivar Jó a sair daquela dificuldade que ele estava passando, ele fez com que ele ainda ficasse mais desanimado. E a última fala dele no versículo 19, podemos entender que realmente foi isso que aconteceu. Diz assim: Quanto mais nus que moram em casas de barro, cujo alicerce está no pó, que são esmagados tão facilmente quanto uma traça. Realmente, a palavra de Deus nos diz que somos vasos de barro, mas isso não significa que Jeová ele vai destruir facilmente a nossa vida, mas significa que nós somos preciosos aos seus olhos. E quando isso acontece, Jeová nos dá o poder além do normal através do seu Espírito Santo
para que possamos enfrentar qualquer adversidade que Satanás possa nos infligir. Então, as palavras de Elifaz com certeza não veio da pessoa de Jeová, mas dos demônios. Por isso que a fala de Elifaz, foi tão irrefletida. Então, ao invés de ajudar e fortalecer Jó, na verdade, ele abalou ainda mais a sua espiritualidade. E é exatamente isso que o mundo de Satanás hoje ele faz com as informações falsas e prejudiciais. Então podemos nos perguntar: será que eu tiro tempo para avaliar as informações que recebo? Ou será que eu sou um tipo de pessoa que aceita tudo que vê e que ouve, sem pesquisar, sem meditar, sem refletir e acaba, por assim dizer, compartilhando essas informações? Então, antes de passar adiante uma informação, antes de aceitar uma informação, nós precisamos ver se realmente a fonte ela é confiável, para que assim realmente possamos fazer com que a nossa vida gire em torno da verdade e não deixar que notícias falsas realmente possam abalar a nossa fé, assim como aconteceu no caso de Elifaz e Jó. E isso acontece com muita facilidade. Então, devemos ficar atentos, espertos, para que assim não venhamos ser prejudicados pelo mundo de Satanás e também por seus demônios, mas sempre confiando que, embora fracos e frágeis como nós somos, Jeová sempre vai derramar seu Espírito Santo em nossa vida e nós vamos conseguir lidar com qualquer dificuldade que seja, independente do tipo de informação. Muito bem, vamos iniciar fazendo a leitura do livro de Jó, capítulo 4, o versículo número 4, o que aparece em nossa apostila. Diz assim: Suas palavras levantavam quem tropeçava, e você firmava os joelhos vacilantes. Então a pergunta: que bom exemplo Jó deixou para os cristãos hoje? Então a resposta está lá na revista da Sentinela, de 2003, 15/5, página 22, parágrafos do 5 ao 6. Podemos responder da seguinte maneira: isso nos ensina que nós também temos a responsabilidade de ajudar nossos irmãos e irmãs espirituais para que eles também possam perseverar no serviço a Deus. Então devemos tomar como objetivo ajudar nossos irmãos, animá-los, elogiá-los, fazer com que eles realmente se sintam felizes em permanecer na presença de Deus. E assim fazendo, eles também ficarão vitoriosos na corrida pela vida. A segunda pergunta: na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Bem, então agora nós vamos iniciar destacando alguns versículos. Então podemos iniciar fazendo a leitura do capítulo 4, versículo 5, que diz assim: Mas agora que isso lhe acontece, você se deixa abater, isso o afeta e você fica desanimado. Ele mostrou para Jó que pelas dificuldades que ele estava passando, naturalmente, ele estava abatido, desanimado. Isso nos ensina que quando nós também passamos por alguma adversidade na vida, é fato nós ficarmos abatidos e desanimados. Mas o detalhe é que nós não podemos deixar com que isso permaneça por muito tempo, pois pode acabar prejudicando a nossa espiritualidade. Então, se passamos por situações semelhantes à de Jó, devemos estar atento, focar em Jeová, para que assim possamos nos estabelecer rapidamente e não deixar que o desânimo nos abata tão grande ao passo e ao ponto de perder a fé. Agora no capítulo 5, nós podemos fazer a leitura do versículo 8. Mas eu apelaria a Deus e a Deus apresentaria a minha causa. Então ele estava dizendo para Jó que se ele quisesse se livrar de todo aquele mal que ele estava passando, ele deveria apelar a Deus e apresentar a dificuldade que ele estava passando para Deus.
Isso é interessante porque é exatamente isso que nós precisamos fazer quando passamos por dificuldades na vida. Apelar a Deus, apresentar nossa causa a Deus, por meio de nossas orações. Pois somente Jeová, ele tem a capacidade de pegar todas as nossas dificuldades e resolvê-las. Então, quando uma situação ela está muito pesada e que isso está afetando a nossa vida, lembre, Deus ele é capaz de resolver tudo. Lance na mão dele e continue fazendo a sua vontade. Ainda no capítulo 5, o versículo 17, nos diz assim: Feliz é o homem a quem Deus repreende. Por isso, não rejeite a disciplina do Todo-Poderoso. Jeová, com certeza, ele disciplina a quem ama. Isso é fato. Então, se nós, em dado momento de nossa vida, houver a necessidade de sermos repreendidos, não fique chateado. É claro que a tristeza ela pode existir, mas não deixe que isso faça com que você perca a alegria de continuar fazendo a vontade de Jeová. Lembre que quando seu pai e sua mãe lhe repreendia, é porque eles o amavam e não queria que você repetisse o erro. É exatamente isso que Jeová faz. Quando ele nos repreende, é para mostrar que nós estamos fazendo algo de errado. Então devemos fazer com que isso realmente seja um ato amoroso da parte dele em nossa vida. Aceite e seja feliz fazendo a sua vontade. Ainda no capítulo 5, podemos fazer a leitura do versículo 19. Ele salvará você de 6 calamidades, nem mesmo a 7ª o prejudicará. Interessante esse versículo, se você perceber, Deus ele vai salvar de tudo. Se ele salva de 6 e nem a 7ª irá te prejudicar, significa que Jeová ele sempre está lhe ajudando. Ótimo isso para nós, não? Então tenha certeza, meus irmãos, que quando passarmos por dificuldade, Jeová vai nos livrar de tudo, assim como fez com Jó. Jó ele passou por muitas adversidades, mas passou por todas elas e foi abençoado no final. É exatamente isso que vai acontecer na nossa vida. Fique firme na fé, não deixe se abalar pelas dificuldades que o mundo possa nos apresentar. Jeová vai nos livrar de 6, e nem a 7ª será capaz também de nos prejudicar. Voltando um pouquinho, ainda no capítulo 5, eu ouvi mais uma joia muito interessante. Nesse capítulo de Jó, existe muitas joias. É claro, se nós fôssemos detalhar todas, faríamos um vídeo muito grande. Então veja só o capítulo 5, o versículo número 2. Pois o ressentimento matará o tolo, e a inveja fará o ingênuo morrer. Como isso são palavras verdadeiras, não é verdade? O ressentimento, a mágoa, aquilo que está no nosso coração, acaba realmente nos matando aos poucos. E a inveja, ela com certeza, ela destrói a pessoa que é ingênua, porque ela acaba morrendo aos poucos também pelo fato de ser invejoso. Então isso nos ensina que nós, se tivermos algum ressentimento, alguma mágoa, nós devemos resolvê-la, pois isso acaba afetando a nossa maneira de agir, principalmente no serviço a Jeová. E a inveja, com certeza, destrói tudo que nós podemos ter na vida, pois não iremos trabalhar mais em prol de nós mesmos, mas em prol daqueles que têm pelo fato de querer ter também. Então, deixe todo o ressentimento de lado e a inveja, pois isso com certeza atrapalha o nosso serviço a Jeová. Então deixe todo o ressentimento e inveja de lado e continue fazendo a vontade do nosso Deus e Pai Jeová. Vamos iniciar o nosso estudo. Lição 60. Continue a fortalecer sua amizade com Jeová. Durante esse curso da Bíblia,
Você aprendeu muito sobre Jeová, e tudo que você aprendeu aumentou seu amor por ele. Você provavelmente dedicou sua vida a ele e se batizou. Se ainda não fez isso, talvez esteja pensando em dar esses passos em breve. Mas o batismo não é o fim. Você precisa continuar fortalecendo sua amizade com Jeová para sempre. Mas como? Ponto 1. Por que você deve continuar fortalecendo sua amizade com Jeová? Precisamos nos esforçar para continuar fortalecendo nossa amizade com Jeová. Por quê? Para que nunca percamos o rumo, ou seja, para que nunca nos afastemos dele. O que pode nos ajudar a continuar servindo a Jeová fielmente? Precisamos estar ativos na pregação e procurar maneiras de fazer mais no serviço de Jeová. Servir a Jeová é a melhor coisa que podemos fazer na vida. Pergunta: por que você deve continuar fortalecendo sua amizade com Jeová? Resposta: para que nunca percamos o rumo, ou seja, para que nunca nos afastemos dele. Filipenses 3,16 diz: de qualquer modo, seja qual for o progresso que já fizemos, prossigamos andando nesse mesmo rumo. Ou seja, não mude o seu caminho, não mude a sua trajetória. Continue servindo a Jeová com alegria, para que assim possamos fazer sempre o nosso melhor, tendo foco principal, que é a salvação que todos nós aguardamos e a recompensa da vida eterna. Leitura do ponto 2. O que mais você deve continuar fazendo? Apesar de este curso da Bíblia estar no fim, sua vida como servo de Jeová está só começando. A Bíblia diz que precisamos nos revestir da nova personalidade, ou seja, temos que imitar a personalidade de Jeová o máximo que pudermos. Para isso, é preciso continuar estudando a Bíblia e assistindo às reuniões. Se continuarmos a aprender coisas novas sobre Jeová e sobre as qualidades dele, e fizermos as mudanças necessárias na vida, vamos alegrar o coração de nosso Pai Jeová. Pergunta: o que mais você deve continuar fazendo? Resposta: precisamos continuar nos revestindo da nova personalidade, para que possamos imitar a personalidade de Jeová ao máximo que pudermos. Ponto 3. Como Jeová vai ajudar você a ser cada vez mais amigo dele? A Bíblia diz: Deus completará o treinamento de vocês e os fará firmes, ele os fará fortes, ele os porá sobre firmes alicerces. Todos nós enfrentamos tentações, mas Jeová nos dá o que for necessário para continuarmos leais a Ele. Ele promete dar a você tanto desejo como poder para servir a Ele fielmente. Pergunta: como Jeová vai ajudar você a ser cada vez mais amigo dele? Resposta: ele vai terminar o nosso treinamento, ele nos fará firme, nos fará forte e nos porá sobre firmes alicerces. Ou seja, ele vai nos ajudar a continuarmos sendo leais a ele. Filipenses capítulo 2, versículo 13 diz: pois Deus é aquele que, segundo o que lhe agrada, está agindo em vocês e lhes dá tanto desejo como poder de agir. Então, essa é a garantia que nós temos de Jeová. Nós temos a sua ajuda, a sua proteção e ele nos dá o seu poder também. Aprenda mais. Veja como você pode continuar fortalecendo sua amizade com Jeová e ter as bênçãos dele na sua vida. Ponto 4. Não deixe de conversar com seu melhor amigo. Orar e estudar a Bíblia ajudou você a ser amigo de Jeová. Mas como essas coisas podem ajudar você a se chegar ainda mais a Ele? Vamos fazer a leitura do livro do Salmo 62:8. Confie sempre nele, ó povo. Derrame o coração diante dele. Deus é um refúgio para nós. Pergunta: para fortalecer sua amizade com Jeová, como você pode melhorar as suas orações?
Bem, o texto nos ajuda a entender que nós precisamos falar tudo o que sentimos para Jeová. Quando ele fala derrame o seu coração, significa que nós temos que expor todas as nossas dificuldades, as nossas tribulações para Jeová. Pois Jeová é um refúgio para nós e ele sempre vai nos ajudar. Então, confie em Jeová e com certeza nós conseguiremos ter uma amizade mais forte com ele. Salmo 1:2 diz assim: Mas meu prazer está na lei de Jeová, e ele ler a sua lei em voz baixa dia e noite. Pergunta: para fortalecer sua amizade com Jeová, como você pode melhorar sua leitura da Bíblia? Bem, o texto nos ensina que nós precisamos ter, primeiro, o desejo e o prazer de ler a palavra de Deus e ler todos os dias ou em todas as oportunidades, está preenchendo a nossa vida com a leitura da palavra de Deus, pois isso vai nos ajudar a melhorar não só a nossa leitura, mas também vai fortalecer a nossa amizade com Jeová. Como você pode tornar o seu estudo pessoal mais produtivo? Então, para ter algumas ideias, assista ao vídeo Melhore seu estudo pessoal e depois vamos conversar sobre os pontos a seguir. Então, a primeira pergunta é: que sugestão do vídeo você gostaria de colocar em prática? Então, a resposta: com certeza tiramos muitas lições. Vimos ali a importância da meditação, de tirar tempo para ler a palavra de Deus, pesquisar, tentar ver um relato, uma situação de vários ângulos, para que assim possa realmente compreender o que aconteceu, observar como a palavra de Deus fortalece e aumenta a nossa fé nas promessas. Então, realmente, são várias sugestões que possamos colocar em prática. Segunda pergunta: que assuntos você gostaria de estudar? Então, depois deixe lá nos comentários finais o que você gostaria de estudar. Ponto 5. Tenha alvos espirituais. Ter alvos no serviço de Jeová vai ajudar você a fortalecer sua amizade com ele. Então assista o vídeo A Melhor Vida de Todos e depois converse sobre o ponto a seguir. Então a pergunta: por que foi bom para Cameron ter estabelecido alvos espirituais? Vimos no vídeo que ela disse que foi a melhor coisa que ela já fez, que ela tem a melhor vida de todos. Ela deixou algumas coisas para trás e foi para Malawi ensinar as pessoas a palavra de Deus. E com certeza isso para ela foi fundamental e muito produtivo. Então deixa um exemplo maravilhoso para todos nós que queremos também estabelecer alvos. Nem todo mundo pode se mudar para outro país para ajudar na pregação, mas todos nós podemos ter alvos. Então vamos fazer a leitura de Provérbios 21:5 e depois vamos conversar sobre alguns alvos que gostaria de ter. O texto diz assim: os planos do dirigente certamente dão bons resultados, mas todos os precipitados acabarão na pobreza. Então, meus queridos irmãos, essas perguntas aqui elas são particulares, ok? Então, se você tem algum alvo e deseja expor para nós, fique à vontade. Muito bem, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Ponto 6. Seja feliz para sempre. Vamos fazer a leitura do Salmo 22:26. Os mansos comerão e ficarão satisfeitos. Os que buscam a Jeová o louvarão. Que vocês vivam para sempre. Então a pergunta: o que você pode fazer para ser feliz agora e para sempre? Então a resposta: para sermos felizes agora não temos outro caminho. Precisamos continuar fazendo a vontade de Jeová. E a leitura da palavra de Deus é como fosse o remédio nutritivo diário, para que possamos continuar a ficar fortes e firmes em sentido espiritual e jamais ceder às pressões desse mundo. Se fizermos assim, com certeza seremos felizes para sempre. Resumo: continue a fortalecer sua amizade com Jeová e a ter alvos espirituais. Assim você poderá ser feliz para sempre. Revisão: porque você pode ter certeza de que Jeová vai te ajudar a servir a Ele fielmente.
Então a resposta, vimos nesse estudo que Jeová, ele está do nosso lado, ele quer nos ajudar. Lá em 1 Pedro 5,10 fala que Jeová, ele quer nos deixar forte, ele quer nos deixar firme, ele vai nos treinar. Então Jeová, ele vai fazer de tudo para que possamos continuar firmes e fortes junto com ele até o fim. A segunda pergunta, como você pode fortalecer sua amizade com Jeová? Percebemos durante o estudo que nós precisamos melhorar as nossas orações para que possamos nos achegar melhor a Jeová, ter a leitura diária como algo importante na nossa vida, meditar na palavra de Deus, continuar fazendo a sua vontade. Então tudo isso vai nos ajudar a continuar tendo uma amizade com Jeová. E a última pergunta, por que ter alvos espirituais pode fortalecer sua amizade com Jeová? Vimos alguns vídeos interessantes que mostram que quando nós fazemos isso, temos alvos espirituais, isso nos dá mais força, mais determinação de continuar fazendo a vontade de Jeová, e isso nos ajuda a ter mais fé nas promessas de Deus. Então, meus queridos irmãos e amigos, chegamos aqui no final desse estudo. Espero que possa ter contribuído para a sua preparação. Obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.